Te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta manhã, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos consagra. Nós recebemos tudo como sendo bênção do Senhor. E agora que vamos abrir a Bíblia, Senhor, nós pedimos pela orientação do Espírito Santo. Nós não desejamos apenas somar novas informações, mas ansiamos por transformação. Nós desejamos que a Tua palavra nutra nossa alma e nos torne a imagem e semelhança do Teu Filho. E nós pedimos isso, que o Senhor opere esse grande milagre para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 24. Vamos até lá, por favor. Lucas 24. Lucas 24, verso 44, 45, é com eles que nós vamos iniciar a nossa meditação. Nós lemos assim, Lucas 24, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém. Meus irmãos, esses dois versículos, eles estão situados naquela história na qual Jesus encontra com os dois discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos lembram dessa história? Os discípulos estavam tristes, confusos e decepcionados. Eles não entendiam corretamente o que havia acontecido no Calvário. Então a história bíblica dá conta que o Senhor Jesus pregou numa estrada de aproximadamente 10 quilômetros um belo sermão, no qual ele, desde o princípio, mostrou a história dele ao longo da Bíblia. É uma pena que esse sermão não tenha sido registrado. Seria maravilhoso ler Jesus contando a sua própria história em todos os escritos do Antigo Testamento. Mas eu quero destacar para os irmãos aqui nesse versículo que o Senhor Jesus afirma que na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos haviam informações, profecias que precisavam ser cumpridas a respeito dele. Então nós temos isso mostra para a gente, irmãos, que o Senhor Jesus ele não apareceu no vácuo da história. Na verdade, a chegada do Senhor Jesus, a sua vida, a sua morte e ressurreição, na verdade, é colocado na Escritura como um tema profético que já estava anunciado desde o Antigo Testamento. Então hoje, no nosso sermão matutino, eu resolvi fazer com os irmãos algo parecido, mas bem distante do que o Senhor Jesus fez com os discípulos de Emaús. Eu não sei exatamente quais foram as passagens que o Senhor Jesus citou para eles, mas eu tenho certeza que entre as passagens citadas pelo nosso Salvador estão as que eu quero considerar com os irmãos essa manhã. Eu quero mostrar para vocês um conjunto de profecias de todo o Antigo Testamento que aponta para a chegada, para a vida, para a obra e para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, quero fazer isso através de um conjunto de diversas profecias. O que nós vamos fazer hoje aqui pela manhã, irmãos, é deixar a Bíblia falar. Poucas explicações eu farei. Eu só quero apresentar para os irmãos um conjunto de diversas profecias que mostram a pessoa e a obra do nosso Salvador. O meu trabalho aqui foi apenas agrupá-las em temas. Eu separei em alguns temas, conforme os irmãos vão perceber, e ao longo da exposição nós vamos percebendo essas conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. E o que vai orientar a nossa meditação é justamente essa frase que está aí na abertura desse slide: convém que se cumpra
a Escritura. Então o Senhor Jesus é o cumprimento de toda a palavra de Deus, ele é a expressão maior. Então nós vamos caminhando juntos aqui, como eu disse, eu separei em alguns temas e nós vamos caminhando juntos e olhando cada uma dessas particularidades. Então, se eu estiver correto aqui, os irmãos da mídia aí me ajudam, meu passador de slides aqui, eu acredito que ele está ligado. Deixa eu ver se ele está ligado. Mas eu não estou vendo aqui, pastor, Pois é. Vamos ver aqui. Acho que agora foi. Foi, pronto. Então, primeiro, irmãos, eu quero olhar com vocês um conjunto de profecias que falam a respeito do nascimento e da identidade do Senhor Jesus. Então, vamos começar com esse tópico, esse subtópico aí, o de que o Messias nasceria de uma virgem. Então, a profecia está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que lemos assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que nós destacamos aqui, irmãos, nessa profecia? Veja que o texto fala a respeito da chegada de um filho. Então, é a chegada de um ser humano. Nós estamos falando de uma criança. Nós estamos falando de alguém que veio a esse mundo. No entanto, essa criança chegaria de modo sobrenatural, porque ela viria através do nascimento de uma virgem, uma mulher que não teve contato com o homem. Ele teria como uma semente divina, conforme falamos na escola dominical. Mas esse menino, nascido de uma virgem, ele não seria um ser humano comum. A Bíblia diz que ele seria o Emanuel. Os irmãos vão lembrar que Emanuel é explicado no Novo Testamento, significa Deus conosco. Então, desde o Antigo Testamento, se os irmãos fossem ler Isaías capítulo 7, esse texto ele está sendo colocado no contexto de grandes dificuldades do povo de Israel. Então, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu vou resolver o problema do sofrimento de vocês, eu vou resolver todos os conflitos que vocês estão enfrentando, mas eu vou fazer isso através de uma intervenção pessoal. Eu não vou visitar vocês apenas com o meu poder, eu não vou visitá-los apenas com a minha graça, eu vou visitá-los com a minha presença. Eu vou chegar na forma humana até vocês. Então, desde o Antigo Testamento, isso já estava profetizado. E nós encontramos o seu cumprimento nas palavras do evangelista Mateus, no capítulo 1, verso 21, nós lemos: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O nome Jesus significa Deus salva, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o nome de Jesus já indicava a sua missão. Deus tem um povo, esse povo foi tocado pelo pecado, e Deus estaria mandando o Salvador para perdoar os pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Novamente, irmãos, todos os conflitos do povo de Deus, todo o sofrimento do povo de Deus, todas as tribulações pelas quais o povo de Deus tem passado ao longo dos séculos, seria resolvido com a presença de Deus. Deus não viria apenas visitá-los com poder, Deus viria presencialmente estar para sempre com o seu povo. Então essa é a primeira profecia a respeito do Senhor Jesus, uma que trata da sua identidade e do seu nascimento. Há um outro ainda dentro desse mesmo tema da identidade de Jesus, uma profecia relacionada à semente de Abraão. Essa profecia, irmãos, ela é muito importante, que mostra uma genealogia, que mostra uma continuidade do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então veja aí Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão seria a pessoa através de quem uma bênção se estenderia por toda a humanidade. Ainda no capítulo 12, no versículo 7, o Senhor particulariza um pouco mais essa profecia
dizendo assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: à tua descendência darei essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecer. Quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavrinha que aparece aqui no versículo 7. Estão vendo? A palavrinha descendência. Essa palavrinha, irmãos, literalmente é semente. Então, há 3 opções de tradução ou de interpretação para essa palavra. A palavra semente, primeiro, poderia se referir à descendência de Abraão, aos que viriam dele. Inclusive, vocês estão vendo que na versão atualizada, preferiu-se por essa tradução. A segunda possibilidade de interpretação seria semente como se referindo a uma pessoa. Então, semente não sendo todos os descendentes de Abraão, mas sendo um descendente em particular. E a terceira opção seria as duas anteriores. Semente referir-se tanto à descendência de Abraão, como particularmente a um certo descendente de Abraão. Então, são 3 opções de tradução para a palavrinha descendência. Então, dito isso para vocês, qual das 3 vocês optariam? Referindo-se a todos os descendentes? Referindo-se a uma pessoa? Ou referindo-se a ambos? Uma pessoa e também os descendentes de Abraão. Qual é a que melhor se acomoda ao que a Escritura revela? Opção 1, 2 ou 3? 3, opção 3. Exatamente. Então, aqui a palavra semente, nós vamos ver ao longo da Bíblia, que ela tanto se refere à descendência, aos que vieram de Abraão, no caso as 12 tribos de Israel, mas também o Novo Testamento particulariza. Só para os irmãos verem essa passagem, em Gálatas capítulo 3, versículo 18. Veja que Paulo aqui está aludindo a Gênesis 12, versículo 7. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então vocês estão vendo que aqui, Gálatas capítulo 3, interpreta Gênesis capítulo 12. Então, quando Deus prometeu uma semente para Abraão, o apóstolo Paulo está demonstrando que essa semente era uma pessoa. Então nós temos ainda um outro aspecto, que é o cumprimento, que eu estou chamando aí de cumprimento genealógico. Em Mateus capítulo 1 é dito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então veja, irmãos, que Mateus, quando vai construir a sua genealogia, ele no cabeçalho da genealogia, ele diz: ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. Por que vocês acham que Mateus fez isso? Porque ele não colocou, por exemplo, que ele era filho de Adão. Ele poderia colocar isso. Mas ele colocou: ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi. Ele está estabelecendo aqui, irmãos, as conexões messiânicas. Ele está mostrando que Jesus Cristo é a semente de Abraão, mas ele também é o rei prometido que viria como sendo descendente de Davi. Então Mateus ele faz questão de demonstrar o objetivo de apresentar a sua genealogia. Às vezes os crentes ficam emburrados na hora de fazerem leituras bíblicas nas genealogias, não é? Às vezes você passa por cima com raiva, às vezes você pula, às vezes você desanima, mas as genealogias, irmãos, elas estão colocadas ali pelo Espírito Santo de Deus, e elas têm propósitos muito bem estabelecidos, e um deles é esse: é conectar Jesus à semente de Abraão, é conectar Jesus ao descendente de Abraão, através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas veja, a promessa toda começa com um descendente particular de Abraão, e à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós percebemos que há um afunilamento de quem é essa pessoa. Tudo começa com Abraão, mas dizer apenas que é um descendente de Abraão fica complicado, porque Abraão teve muitos descendentes. Mas à medida que a Escritura, irmãos, vai se desdobrando, nós vamos percebendo que há outras pessoas que vão sendo mencionadas.
E isso vai particularizando a profecia. Então nós temos um outro conjunto que mostra que o Messias seria descendente de Davi e ele teria um reino. Ou melhor, ele seria descendente de Judá, letra C. Então, veja o texto de Gênesis 49. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Chamar a atenção de vocês aqui para essa palavrinha, cetro. O que significa cetro? Cetro aponta para a realeza. Então aqui são as palavras de Jacó, ele está prestes a morrer, ele tem todos os seus 12 filhos lá, ele está ministrando uma bênção de Deus para cada um dos seus filhos, e quando ele olha para Judá, ele diz, Judá, de você virá o cetro. Então aquele que vai ser o rei, aquele que vai ter a realeza, ele vai vir da sua família Judá. A sua família será que vai constituir reis aqui na terra. Só que veja que ele fala de um rei em particular. Ele não fala apenas que reis virão de Judá. Ele fala de um rei em particular que a ele obedecerão os povos. Isto é, esse que vai ter o cetro na mão, ele vai governar o mundo inteiro. Ele não vai ser apenas rei de Israel. Todos os povos irão prestar homenagens a ele. Todos os povos irão se prostrar ante o seu senhorio. Então isso, irmãos, está no livro de Gênesis. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor Jesus, quando estava conversando com os discípulos de Emaús e foi falar a respeito da sua realeza, certamente ele mencionou essa passagem aqui que os irmãos estão lendo. Nós colocamos como complemento o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 3, está aí mais uma genealogia, para vocês saírem daqui amando genealogia. O texto diz que filho de Aminadab, filho de Admi, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez e filho de Judá. Por que Lucas faz questão de colocar Jesus como tendo parentesco com Judá? Porque, irmãos, as profecias davam conta que o cetro viria dessa família. O rei seria proveniente de Judá. Mas como eu disse para os irmãos, o processo da profecia acontece por meio de um afunilamento. Tudo começa com Abraão, depois nós temos Judá, mas depois a Bíblia aponta para uma pessoa. A Bíblia aponta especificamente para uma família. A família do rei Davi. Vamos ver, está tudo certo aí? Está aí? O Messias seria descendente de Davi e teria um rei eterno. Aqui nós vemos o afunilamento da profecia. Está aí a profecia de 2 Samuel, capítulo 7. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar de ti o teu descendente. Vocês lembram que essa palavra é uma palavrinha fundamental, é a palavra semente. Essa palavrinha não está aqui à toa. Essa palavrinha está propositalmente aqui para apresentar que aquele que foi prometido a Abraão, ele estaria na família de Davi. Então ele vai levantar o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Irmãos, duas observações aqui. Primeiro, alguns elementos dessa profecia se cumprem em Salomão. Foi Salomão que construiu a casa. Foi Salomão que transgrediu o mandamento de Deus e foi disciplinado pelo Senhor. Mas os irmãos percebem que há certos elementos dessa profecia que não poderiam ser cumpridos em Salomão. Dentre eles está a ideia de uma casa, de um reino firmado para sempre. Para essa profecia aqui, irmãos, se cumprir, basicamente duas situações teriam que acontecer.
ou Davi teria uma dinastia ininterrupta, isto é, desde quando Davi foi colocado no trono até os dias de hoje, nós pudéssemos situar e demonstrar o nome de todos os reis que se sentaram na cadeira de Israel e estariam governando Israel até os dias de hoje. Então, se isso estivesse acontecendo, essa profecia estaria se cumprindo, mas os irmãos sabem que a dinastia de Davi foi interrompida. Na ocasião que Israel foi invadido pelos babilônicos, o trono de Davi deixou de ser ocupado e está vago até o dia de hoje. Mas a outra opção para cumprir essa profecia é que houvesse um governante eterno sentado na cadeira de Davi. E à medida que nós vamos lendo a Bíblia, irmãos, nós percebemos que é por esse caminho que as profecias dão conta. É que um rei humano / divino se sentaria no trono de Davi. E esse homem, Deus, sentado lá, ele seria o cumprimento dessas profecias. Então, os irmãos veem essa expectativa em Davi, mas no profeta Jeremias aparece a mesma ideia. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Duas observações aqui, irmãos, nessa profecia. A primeira, está aqui, ó. O texto fala que iria brotar um renovo a Davi. Então, quando fala de brotar um renovo, que imagem vem à mente de vocês? A imagem é de uma árvore que foi cortada. Então, foi cortada a árvore e de repente começa a brotar uma nova plantinha. Então, aqui o Senhor está descrevendo o que aconteceu com Davi. O que aconteceu com a família de Davi no momento que os babilônicos invadiram Jerusalém? A dinastia foi cortada. E parecia que era o fim. E parecia que Deus não queria mais nada com o seu povo. Mas aqui o profeta Jeremias está dizendo: vai surgir um renovo. Essa árvore cortada, ela vai voltar a brotar novamente. E vai sair uma pessoa de lá. E o texto diz que ele executará juízo e justiça na terra. Grave isso. Ele não vai ser apenas rei de Israel. Ele não vai apenas governar a nação eleita do Antigo Testamento. Ele vai ser governante no mundo inteiro. Então, irmãos, essas duas profecias, elas precisam ser colocadas uma ao lado da outra. Aqui nós temos a promessa de um reino eterno. E aqui nós estamos explicando como é que esse rei eterno vai se desdobrar. Ele vai vir a partir de uma dinastia que foi cortada. Então essa é a grande esperança do Antigo Testamento. E onde nós encontramos, irmãos, o cumprimento dessa profecia? Nós encontramos em Lucas capítulo 1, versículo 32, quando diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, essa profecia, ela cumpre a profecia anterior. Nós temos um rei eterno. Nós temos um rei que vai se sentar na cadeira de Davi, e ele vai governar o mundo inteiro com justiça. Então, essas, irmãos, são as profecias concernentes à identidade do Senhor Jesus. Nós temos ele sendo prometido no Antigo Testamento. Mas, como eu disse para os irmãos, esse roteiro profético, ele inclui outras coisas também. Ele inclui, por exemplo, o local do nascimento. Está aí que o Messias nasceria em uma cidade específica, a cidade de Belém. Então está aí o texto de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja, irmãos, essa profecia, ela é simplesmente gloriosa.
Porque, de um lado, nós temos a promessa, primeiro, de que viria de Judá, conforme nós lemos em Gênesis. Segundo, que ele reinaria sobre Israel. Mas as origens desse rei são desde quando? São desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então não seria um rei comum, não seria um humano, seria um rei divino. Ele nasceria na cidade de Belém, mas os seus dias são desde a eternidade. É um rei humano, mas que é eterno, ele é divino. Então desde o Antigo Testamento estava sendo prometido. Em Mateus capítulo 2 nós temos o cumprimento dessa profecia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, a Israel. Sabe o que chama a atenção, irmãos? É que o que é incrível aqui é que essas profecias, elas eram conhecidas nos tempos do Novo Testamento. Então, se você perguntasse para qualquer autoridade judaica o que a Bíblia, o que o Antigo Testamento, o que as Escrituras hebraicas falavam a respeito do Messias, eles sabiam dizer com perfeição. Então não era uma coisa desconhecida, não era uma coisa que apenas uma elite, ou que precisasse de uma interpretação muito sofisticada, que somente as mentes mais brilhantes saberiam. Não, isso era plenamente conhecido das pessoas. E havia essa expectativa. E esses homens veem o sinal do nascimento do Messias, e a Bíblia diz que eles não foram prestigiá-lo. Eles não foram. Embora soubessem da chegada do Senhor, eles não foram lá para honrá-lo. Eles não foram lá para se prostrar diante deles. Aqui nós já temos a incredulidade de Israel na pessoa dos seus líderes. Bom, mas a profecia não dá apenas conta da cidade, inclui outros elementos, como a ameaça, a fuga e a providência. Então há uma outra profecia que diz que o Messias seria chamado do Egito. Olha o que diz Oséias capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, quando é que Israel era menino? Nos seus primórdios. Desde o tempo em que eles ainda não eram uma nação de milhares. Eles eram apenas um pequeno grupo. Talvez ali limitados à família de Jacó. Então, aqueles 12 filhos, eles eram meninos ainda como nação. E o texto diz, eu amei aquele povo. E mais para frente, o Senhor os chamou do Egito. O Senhor os tirou do Egito para herdar a terra prometida. Isso, irmãos, é visto na vida do Senhor Jesus. Eu pulei aqui, vamos voltar aqui. Em Mateus capítulo 2, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então aqui, irmãos, o escritor sagrado, o evangelista, Mateus, ele vê Jesus como sendo um tipo de Israel. É como se o roteiro da história de Israel apresentasse o roteiro da história do Senhor Jesus. Então, do mesmo jeito que o Senhor Jesus chamou Israel do Egito para herdar a terra prometida, o Senhor Jesus estava sendo chamado do Egito para herdar o seu reino. E isso também é visto como o cumprimento de uma profecia. Então, irmãos, esse é o primeiro conjunto de profecias que eu tenho para apresentar para vocês essa manhã. Profecias que tratam da identidade e do nascimento do Senhor Jesus, do nosso Messias.
Há um outro conjunto de profecias que tratam a respeito de como o Senhor Jesus entraria em cena, como é que ele chegaria a esse mundo e o que ele iria fazer. Nós chamamos esse conjunto de profecias do precursor e do ministério do Messias. Então vamos ver esse conjunto de profecias também. Então, primeiro, ele seria anunciado por um mensageiro. Isso está profetizado em Isaías capítulo 40. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, o que essa profecia, irmãos, está anunciando é que a chegada do Messias seria precedida por um arauto. Esse arauto, ele é conhecido por essa frase aqui. Ele é a voz que clama no deserto. Então, no deserto, do deserto viria um homem que anunciaria a chegada do Messias. Então, do deserto viria o arauto. Esse arauto iria aparecer como vindo do deserto e ele iria chamar as pessoas ao arrependimento. Ele ia dizer mais ou menos o seguinte para as pessoas: vocês precisam consertar a vida. O Messias está prestes a chegar. E ao chegar, ele quer encontrar pessoas com o coração quebrantado. Ele não quer encontrar pessoas com vida torta. Vocês precisam consertar a vida antes da chegada dele. Então isso nós encontramos nos lábios do profeta Isaías. Mas alguns anos depois, cerca de 300 anos depois, isso também é dito pelo profeta Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho de diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus está aqui anunciando através do profeta que ele visitaria esse mundo. Só que antes da chegada dele, alguém viria preparando o caminho. Então é como se fosse o arauto que está anunciando a chegada do rei. Meus amigos, vamos arrumar a cidade, vamos ornamentar a nossa casa, vamos fazer uma procissão, vamos organizar tudo, vamos nos preparar para saudar a chegada do nosso Messias. Então o Salvador seria pré-anunciado. O cumprimento disso, irmãos, todos vocês sabem, nós encontramos no ministério de João Batista, conforme Mateus 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja, irmão, Jesus não apareceu no vácuo. Além da estrela, nós temos o anúncio. O João Batista aqui está afirmando o seguinte: eu sou aquela pessoa sobre a qual o profeta Isaías se pronunciou. Eu sou essa pessoa. Eu sou a voz que clama do deserto. Eu sou aquele que está precedendo o Salvador. Eu sou aquele que está chamando vocês para o arrependimento, a consertarem a própria vida, a se purificarem, para que quando o Salvador chegar, vocês estejam com o coração quebrantado. Então, irmãos, o mensageiro, ele prepara o caminho para o Messias. Mas um outro elemento profético importante é que esse Messias, ele viria com uma unção e uma missão muito específica. E esse é o outro conjunto de profecias que nós temos aqui. O Messias, o ungido, o Salvador, o Cristo, ele seria cheio do Espírito Santo. Isaías disse isso no capítulo 11. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem está acompanhando a série de Apocalipse já deve ter ouvido eu mencionar esse texto, porque lá em Apocalipse aparece aquela expressão, os 7 Espíritos
espíritos. E eu falei para os irmãos que os 7 espíritos do Apocalipse, eles são uma forma de representar a plenitude do Espírito Santo. E aqui nós temos 7 manifestações do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. São 7 manifestações do Espírito do Senhor. Então é para dizer, irmãos, que o Messias, ele viria na plenitude do Espírito Santo. O Messias, embora sendo Deus, ele não estaria nesse mundo utilizando seus próprios poderes divinos. Para ele se tornar humano, ele teria que deixar os seus poderes divinos sem utilizar e receber poder do Espírito Santo para executar o seu ministério. Então nós vemos isso em Isaías capítulo 11. Em Isaías 61 isso é repetido. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Então, novamente, o Messias seria ungido por Deus com o Espírito Santo. Nós vemos isso se cumprindo no batismo de Jesus, conforme Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então o Senhor Jesus recebeu plenitude do Espírito Santo no momento do batismo. Isso é confirmado na pregação de Pedro, em Atos capítulo 10. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Messias nasceria de uma virgem, o Messias seria precedido por um arauto, o Messias seria cheio do Espírito Santo. Mas, além disso, nós temos um outro elemento importante, é que ele seria luz às nações. A Bíblia traz um conceito desde o Antigo Testamento chamado de Galileia dos gentios. Olha a profecia de Isaías capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Um povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, que promessa é essa, irmãos? Que profecia é essa? É que o Messias, ele não viria apenas para os judeus. O Messias se constituiria também uma luz para os gentios. Ele iria executar o seu ministério em uma região que era majoritariamente marcado por um povo que não era judeu, ou era judeu misto, ou eram gentios. E nós vemos isso, irmão, se cumprindo em Mateus capítulo 4. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, desde o princípio, irmãos, nós aprendemos que o Messias não era apenas para o judeu, mas que os não-judeus, os gentios, seriam também beneficiados com essa luz que irradiaria do nosso Salvador. Há um outro conjunto de profecias que eu chamei de profecias do conflito e da rejeição. Então, nesse conjunto de profecias, os irmãos vão ver que o Messias seria rejeitado e se tornaria pedra de tropeço. Primeiro, pedra de tropeço para Israel, conforme Isaías 8. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço
e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, veja, irmãos, que já estava profetizado no Antigo Testamento que o Messias seria objeto de salvação e de conflito. Ele tanto traria salvação, perdão de pecados, mas ele também seria motivo de tropeço, de condenação. Alguns iriam se levantar perto dele, mas outros iriam cair. Então ele seria motivo de controvérsia. Ele quebraria as expectativas. Muitos iriam se afastar dele. Então, ao mesmo tempo que ele oferece salvação, ele também se torna o objeto de perdição de muitas pessoas. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo, retomando as palavras do profeta, diz, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e todo aquele que nela crê não será confundido. Aqueles que crerem não serão confundidos. E os que não crerem vão tropeçar nela. Vão tropeçar nela. Eles vão se perder. Então, o mesmo Jesus que salva é o Jesus que confunde. O mesmo Jesus que atrai é o mesmo Jesus que repele. Então, isso já estava profetizado desde o Antigo Testamento. Seria assim. Nós vemos isso também no apóstolo Pedro. A pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, Pedro reconhece que a rejeição daqueles que não creem, ela estava já computada como parte do plano do Senhor. A rejeição, irmãos, nunca pegou Deus de surpresa. Às vezes, numa leitura apressada, pode-se ter essa impressão errada de que Deus veio para fazer uma coisa e de repente não deu certo e ele resolveu então pelo plano B ir por um outro caminho. Isso não está no espírito da Escritura. Desde os tempos do Antigo Testamento já estava sendo afirmado que o Messias seria objeto de perdição. Nós temos, irmãos, um outro conjunto de profecias que nós chamamos de profecias relacionadas à paixão, então, que envolvem a traição e a morte. Então, esse conjunto de profecias, irmãos, é para mostrar que o sofrimento do nosso Salvador não foi um mero acidente. Na verdade, isso já fazia parte do roteiro que Deus estabeleceu. Então, primeiro, uma das mais interessantes é que ele seria traído por um amigo íntimo. Salmo 41 diz isso. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, Davi está falando da experiência dele aqui. Mas, de alguma maneira, o Espírito Santo estava colocando nos seus lábios a história do Messias. Então, é como se a experiência de Davi apontasse para uma traição muito maior do que aquela que ele estava padecendo durante a sua vida. Em Mateus 26, nós lemos assim. Ao cair da tarde, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Irmãos, aqui a gente percebe como as profecias são específicas. As profecias bíblicas, elas não são que nem as profecias de Nostradamus, que falam uma coisa completamente obscura, que pode ter 10 interpretações diferentes. A profecia bíblica é muito específica. A questão aqui é, por que o Senhor Jesus, ele justamente no momento que eles estavam comendo, por que tinha que ser naquela ocasião? Por que Jesus não falou em outro ambiente? Por que Jesus não falou em outro lugar? Por que tinha que ser naquele momento de refeição? Porque a profecia bíblica dava conta que o traidor, ele era alguém que comia do mesmo pão. Eles estavam partilhando a mesma refeição. Então tinha que ser naquela ocasião. E aí, mais específico ainda, irmãos, é o restante do capítulo, quando diz assim:
Falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Perguntinha aqui para vocês. Por que Jesus chama ele de amigo? Por que Jesus não chamou ele de traíra? Por que Jesus chamou ele de amigo? Porque a profecia dizia, ó, o meu amigo. Por que Judas beijou Jesus? Porque a profecia dizia, amigo, amigo íntimo. Então veja, irmãos, que como a profecia bíblica é específica, amigo íntimo. Por isso Jesus o chamou de amigo. Por isso ele beijou o rosto do Senhor Jesus. Nós temos mais aí. Profecias que falam sobre o preço pelo qual ele seria vendido e o campo do oleiro, que foi a terra comprada com o dinheiro da traição. Zacarias 11. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Em Mateus 26 nós lemos, então dos 12 chamados Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que quereis me dar para eu vou-lo entregarei, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele boa ocasião para o trair. Mateus 27. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Então a experiência do profeta do Antigo Testamento, ela compartilhava, ela encontrava o seu cumprimento pleno na experiência do Senhor Jesus. Ele seria vendido e com o dinheiro da traição, um campo, uma terra, o campo do oleiro seria comprado. Temos ainda, irmãos, a profecia que fala sobre o silêncio como cordeiro diante dos seus acusadores. Texto de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não ofereceu resistência, ele não lutou, ele não reivindicou os seus direitos. E nós encontramos isso em Mateus capítulo 27. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações fazem contra ti? Jesus não respondeu nenhuma palavra, de sorte que o governador muito se admirou. Ele não defendeu a si mesmo. Ele não ofereceu qualquer tipo de resistência aos seus acusadores. Temos também, irmãos, profecias que falam sobre mãos e pés perfurados. Salmo 22, verso 16. Pois os cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Davi está descrevendo aqui o seu sofrimento. Mas como eu disse, ele está descrevendo o seu sofrimento, apontando para o sofrimento do Messias no futuro. Lucas, essa de Zacarias 12, desconsiderem, irmãos. Eu tinha até retirado do slide anterior. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
Então Jesus mostra as suas mãos e os seus pés, as duas partes do seu corpo que foram traspassadas. Tem mais ainda. Vinagre, o clamor do abandono e as vestes repartidas. Salmo 69. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Em Mateus 27, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Essas mesmas palavras nós encontramos nos lábios do Senhor Jesus, em Mateus 27. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos ainda, irmãos, Salmo 22, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Em João capítulo 19, nós lemos: tendo crucificado Jesus, tomaram os soldados as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, e também a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver quem a caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Então João está reconhecendo que a experiência do Senhor Jesus Cristo encontrou a sua profecia na experiência do rei Davi. Temos ainda, irmãos, nenhum osso quebrado, também contado com os transgressores e sepultado com o rico. Salmo 34. Isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isaías, nós temos em João 19. Isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Temos ainda Isaías 53. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. E em Mateus 27, nós lemos que foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Isso aqui explica a cláusula: foi contado com os transgressores. Ele esteve como se fosse um bandido. Temos ainda Isaías 53, versículo 9. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. E nós vemos isso em Mateus capítulo 27. Caída a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe o entregassem. E José, tomando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que abrira na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Então veja que Mateus aqui, irmãos, faz questão de dizer que José de Arimateia, o homem que organizou a sepultura de Jesus, era rico. Tudo isso para que mostrasse o cumprimento da profecia. O último conjunto de profecias que eu quero mostrar para os irmãos, nós estamos chamando de profecias do triunfo, que tem a ver com ressurreição e exaltação. Então a primeira, nós temos a ressurreição. Nós temos um conjunto de profecias que diz que o santo não veria a corrupção, isto é, ele não experimentaria a decomposição do seu corpo. Salmo 16 diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E em Mateus 28, nós lemos: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui,
ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde jazia. E é muito interessante, irmãos, que esse texto do Salmo 16, ele é repetido em Atos 2 na pregação de Pedro. Veja que Pedro faz a interpretação desse versículo. Muito interessante. Pedro cita esse versículo aqui para dizer o seguinte: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, Pedro, quando cita essa passagem aqui, ele está se referindo ao Salmo 16. Então, ele está interpretando o Salmo 16. Quando Davi disse essas palavras, no final das contas, ele estava apontando para Cristo, o fato de que Cristo não seria decomposto. E temos, por fim, a exaltação. Cristo à direita do Pai. O Salmo 110, verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, irmãos, é uma conversa entre o pai e o filho. O pai é o Senhor, aí em caixa alta. E o filho é o Senhor em letra minúscula. Palavra Iavé e Adonai. É uma conversa entre os dois. Iavé diz a Adonai: se senta aqui do meu lado. Se senta aqui, enquanto isso eu vou subjugar todos os seus inimigos. Eu vou colocar os inimigos para se prostrar diante de vocês. E aí nós temos o texto de Hebreus que diz: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, isto é, ele é Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele foi colocado e se sentou ao lado do Pai, conforme estava profetizado. Irmãos, são centenas de profecias. Alguns arriscam dizer que são mais de 300 profecias que nós temos no Antigo Testamento a respeito do Senhor Jesus. Hoje eu fiz um pequeno exercício com vocês, de mostrar para vocês que o quanto é importante aquela frase que nós começamos o nosso sermão: convém que se cumpra a Escritura. O Senhor Jesus é o cumprimento de todas essas profecias e tantas mais. E eu quero terminar apenas trazendo 3 palavras de aplicação, 3 lições que nós podemos aprender ou depreender desse conjunto de profecias. Em primeiro lugar, eu quero me dirigir às pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Esse conjunto de profecias que lemos hoje aqui, elas trazem uma mensagem importante para a sua vida. É que, na verdade, esse conjunto de profecias, eles se constituem em um convite para você se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha visto hoje que esse livro aqui, ele não é apenas um livro religioso. Isto aqui é a palavra de Deus. O Senhor Deus, ele antecipa o que vai acontecer e ele garante aquilo que ele prometeu. Esse livro aqui é o registro da verdade de Deus. Tudo que está contido aqui nesse livro santo, ele é a perfeita expressão da realidade. E a questão é: você crê nessas palavras? Você crê no que está registrado aqui? Você está disposto hoje a se entregar a esse Messias que foi prometido no Antigo Testamento, cumprido no Novo Testamento, e que um dia voltará para julgar esse mundo e a reinar eternamente sobre ele? Então, essas profecias te colocam diante dessa questão. Isso aqui não é só para atinar a sua curiosidade com respeito ao estudo das profecias. Isso aqui precisa mudar a sua vida. Você precisa olhar para essas profecias e se curvar diante desse rei. Ele é o Messias, ele é o prometido. Eu quero ser um súdito dele. Eu quero me colocar debaixo do seu senhorio. Eu quero ser mais um servo dele. E se você hoje entregar sua vida a Jesus, se você crer nele de todo o seu coração, se você se curvar diante dele, crendo que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados, você será salvo. Você será contado como um servo desse rei poderoso e glorioso. E para a igreja do Senhor, irmãos, há 2 coisas que as profecias nos ensinam. A primeira é que Deus não falha.
o Deus que nós servimos, ele é poderoso e sábio. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto poder é necessário para que apenas uma profecia seja cumprida? Quanto poder é necessário? Quanta sabedoria seria necessária para que uma profecia apenas fosse cumprida? Só um Deus, irmãos, todo-poderoso e onisciente pode orquestrar todos os detalhes para que cada uma dessas profecias encontrasse o seu cumprimento pleno. E nós somos chamados a confiar nesse Deus. Nós somos chamados, irmãos, a depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida nas mãos desse Deus. Esse mesmo Deus que organizou impérios, pessoas, nações, ele está organizando a sua vida, ele está orquestrando a sua história, ele está dirigindo os rumos da sua vida, mesmo que você acredite, que mesmo você se sinta muitas vezes em estradas estranhas, estradas que não parecem ter fim, caminhos que parecem ser estranhos, você pode confiar nesse Deus glorioso que nos conduz, que dirige a nossa vida para o fim que ele mesmo estabeleceu. E também, irmãos, eu queria salientar que as profecias cumpridas garantem as que ainda se cumprirão. O mesmo Deus que cumpriu as profecias no Antigo Testamento é o mesmo Deus que vai cumprir as profecias futuras. O que é que nós estamos aguardando, irmãos? Nós estamos aguardando a chegada do nosso Salvador, o retorno dele. Nós estamos aguardando ressurreição. Nós estamos aguardando termos o corpo mortal sendo substituído por um corpo incorruptível. Nós estamos aguardando o fim da morte. Nós estamos aguardando a absolescência completamente de Satanás e dos seus demônios. Nós estamos aguardando um reino dirigido pelo próprio Salvador. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra, eternidade. Tudo isso, irmãos, vai se cumprir. Porque o mesmo Deus que cumpriu todas as profecias da primeira vinda do Senhor Jesus, as cumpriu literalmente. Ele também cumprirá cada uma das futuras literalmente. Nós podemos descansar no Senhor. Se ele cumpriu as profecias da humilhação, ele vai cumprir todas as profecias da exaltação. E é por isso que nós podemos olhar para as profecias hoje com fé, com esperança, com alegria e descansar no Senhor. E eu espero que seja esse o sentimento. Os irmãos lembram que os discípulos lá no caminho de Emaús, a Bíblia fala que eles estavam tristes, eles estavam como se a vida tivesse perdido o significado, eles não compreendiam nada do que estava acontecendo, mas quando eles ouviram Jesus falando de si mesmo, no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos, a Bíblia diz que o coração deles começou a arder. E eu espero que seja assim com o coração de vocês essa manhã também. Que ao observar essas profecias, o coração de vocês arda por Deus, com gratidão, com alegria e com expectativa concernente ao futuro. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Vamos orar a Deus nesse momento. Te agradecemos e te bendizemos, Senhor, te glorificamos. É maravilhoso estudar a tua palavra. Te agradecemos porque hoje nós podemos ler tantos textos, tantas passagens bíblicas, e todas elas com um único tema: Jesus Cristo. E nós te bendizemos, Senhor, pela história maravilhosa de salvação que o Senhor construiu nesse livro santo. Desde a semente de Abraão até aquele que está sentado no trono das alturas por toda a eternidade. Nós te agradecemos por esse plano glorioso e pelo Senhor nos ter feito parte dele. E hoje, Senhor, ao observar essas profecias, nós pedimos que o nosso coração seja cativado, que nós venhamos a arder por dentro, assim como ocorreu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. E que nós vivamos uma vida de esperança e de fé, crendo que o Senhor há de cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu para o futuro. E oro também, Senhor, pelas pessoas que ainda não creram, para que ao observar
essas passagens bíblicas, elas sejam conduzidas ao arrependimento, à mudança de vida, que elas estejam com seus corações prontos para receber Jesus como uma mudança de vida, com a salvação, o perdão de pecados e a vida eterna. Obrigado por tuas dádivas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.